Professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Trago hoje para vocês a correção das atividades complementares do PET volume 2 de matemática. Galera, se essas não são as suas atividades, eu peço que vocês vejam o vídeo e tentem estudar para a avaliação bimestral de vocês. As questões deste vídeo serão muito parecidas com as possíveis atividades da avaliação bimestral que vocês terão neste segundo bimestre. Então, bora comigo para a correção das atividades. Atividade número 1. Considerando que cada aula dura 50 minutos, o intervalo, ou seja, o tempo de 2 aulas seguidas, expresso em segundos é... Primeira coisa, prestem atenção. Eu pego o 2 aqui e multiplico por 50. São 2 aulas de 50 minutos. Nos dá um total de 100 minutos. Agora, eu vou transformar minutos em segundos. Sabemos que cada minuto é 60 segundos. Então, eu pego 100 e multiplico por 60. Nos dá 6.000 segundos. As respostas estão em notação científica. Por isso, em notação científica, teremos esse resultado. Observe com o professor. A vírgula está aqui dos 6.000, ela vai para a esquerda. E vocês que acompanham as aulas do professor Luan sabem que quando a vírgula vai para a esquerda, o expoente é positivo, beleza? E a vírgula para aqui. Porque em notação científica, o número que fica na frente da potência de base 10 é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Por isso que o 6 fica aqui, porque a vírgula para aqui, vezes 10 elevado ao expoente positivo. Prestem atenção. Por que é 3? Pois eu pulei com a vírgula 3 vezes para a esquerda. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes para a esquerda. Por isso, o gabarito aqui, galera, é letra D. Número 2. Essa número 2 aqui está pedindo para a gente escrever essa grandeza em notação científica. Vamos lembrar com o professor Luan. Notação científica é algo desse tipo. X que multiplica uma potência de base 10 elevado a um expoente inteiro. Esse x aqui, galera, é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E para isso, a vírgula que está aqui nesse número, ela tem que chegar até aqui, entre o 4 e o 2. Indo para a direita, significa que o expoente é negativo. Vamos escrever isso? 4,2 que multiplica a potência de base 10. A quantidade de vezes que a vírgula pula para a direita, galera, ficará aqui no expoente e negativo. Observe com o professor. Vai 1 vez para a direita, 2 vezes para a direita, até chegar aqui, que é importante, entre o 4 e o 2, 3 vezes para a direita. Por isso, o expoente é menos 3. Nesse caso, nesse sentido, o gabarito é letra B. Atividade número 3. Determinado micróbio em contato com a água consegue alterar o seu tamanho de 2 vezes 10 a menos 6 centímetros para 4 vezes 10 a menos 3 centímetros. Quantas vezes ele aumenta de tamanho? Para a gente comparar a quantidade de vezes que uma coisa aumenta ou não de tamanho, nós devemos fazer uma divisão entre o último tamanho e o primeiro tamanho. Observem com o professor. Eu peguei o último tamanho dele, o T, e dividi pelo tamanho original, que é o primeiro tamanho desse micróbio, antes do contato com a água. Coloquei aqui as notações científicas e divisão de notação científica não é difícil. Observem com o professor. Eu divido aqui, galera, os números reais que ficam na frente da potência de base 10, 4 dividido por 2 e nos deu 2. Agora eu faço a divisão entre as potências. Divisão de potências de bases iguais. Eu repito a base e subtraio o expoente. O expoente de cima, menos 3, menos o expoente de quem? De baixo, o menos 6. Menos com menos aqui, galera, observem, virou mais.
ficamos com 2 vezes 10 elevado a menos 3 mais 6. Vamos fazer essa conta aqui em cima. Menos 3 mais 6 é mais 3. E observe que a gente vai calcular isso daqui. Como que a gente resolve uma expressão numérica? Primeiro resolve a potência. 10 elevado a 3 é 1000. E 2 vezes 1000 é 2000. Ou seja, esse ser aumenta seu tamanho em 2000 vezes. Por isso o gabarito é letra D. Segunda parte do vídeo. Essa segunda parte a gente vai estudar o Teorema de Pitágoras. Atividade número 1. Paulo pretende subir um muro, sabendo que o comprimento da escada mede 15 metros e o pé da escada está afastado a 12 metros do muro. Observe a imagem aqui. Paulo está aqui, a escada tem 15 metros, esse pé da escada está afastado do muro a 12 metros e queremos saber a altura aproximadamente do muro. Observem a situação. Nós temos aqui um triângulo retângulo, lembrando que o muro, que é a medida x aqui, faz com o chão 90 graus. Então, galera, observem que nós temos um triângulo retângulo. De frente para o ângulo de 90 graus, nós temos quem? Quem está de frente? 15 metros. É a hipotenusa. Então, partiu para o abraço. Usamos Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembrando que as medidas que sobram no triângulo retângulo, o x e o 12 metros, são os catetos. Agora a gente faz continha. 15 ao quadrado é 225, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Repetimos aqui o x quadrado. Esse 144, ele vai passar para o lado aonde está o 225. Quando ele troca de lado, troca de operação. Observem com o professor. Ficaremos com x quadrado é igual a 225 menos 144, beleza? E 225 menos 144 é 81. Observem que esse 2 aqui, ele é expoente. Ele vai passar para o outro lado com a sua operação inversa, que é raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 81. Seria mais ou menos 81, mas o valor negativo não representa tamanho, medida linear. Por isso, eu deixo apenas o valor positivo. E raiz quadrada de 81 é 9. Por isso, o gabarito é letra B. 9 metros tem a altura do muro. Questão número 2. A questão número 2 está pedindo para a gente encontrar o comprimento da rampa de acesso aqui. Está aqui a ilustração e nós temos aqui um triângulo retângulo. E observe com o professor que esse ângulo aqui é de 90 graus. De frente para ele, nós temos quem? Nós temos a hipotenusa. Continuando aqui, galera, nós sabemos por Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, observem com o professor que 80 ao quadrado é 6.400 e 60 ao quadrado é 3.600. Somando, x quadrado é igual a 10.000. Esse 2 é expoente de x, então ele passa para o outro lado como raiz quadrada de 10.000. E a raiz quadrada de 10.000 é 100. Nesse caso, 100 centímetros. O gabarito aqui, galera, é letra C. Comentário rápido aqui na questão número 3. Essa questão número 3 é regra de 3, galera. E observem com o professor que a lesma percorre 25 centímetros em 1 hora. Em 48 horas, que são 2 dias, ela percorrerá x centímetros. Como aqui, galera, a regra de 3 é uma grandeza diretamente proporcional. Por que isso, professor? À medida que a gente aumenta a distância percorrida, o tempo também aumenta. Sempre que um aumenta, o outro também aumenta. Por isso, a gente multiplica em x. 1 vezes x é x, 25 vezes 48 é 1.200 centímetros. Como a resposta quer que a gente calcula em metros,
que a gente vai fazer? A gente sabe que a cada 100 centímetros nós temos 1 metro. Basta a gente pegar 1.200 centímetros e dividir por 100 centímetros, que a gente chega em 12 metros. Ou seja, em 2 dias, essa lesma percorre 12 metros. Terceira parte do vídeo. Terminamos a parte 2 com grandezas diretamente proporcionais e regra de 3. Começamos a terceira parte com grandezas diretamente proporcionais e regra de 3. A torneira da casa de Sara está estragada e mesmo fechada pinga, ou seja, desperdiça água. Sara verificou que durante meia hora, ou seja, 30 minutos, a torneira perde 4 decilitros de água. A quantidade de decilitros de água que perde em 5 horas é... A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: as unidades de medida de tempo não estão no mesmo parâmetro. Então, eu vou transformar horas em minutos. Observem, 5 horas é a mesma coisa que 5 vezes 60, sabendo que a cada hora 60 minutos, multiplicando 300 minutos. Partiu agora regra de 3. Grandeza tempo, grandeza capacidade. Em 30 minutos, 4 decilitros são desperdiçados. Em 300 minutos, X decilitros são desperdiçados. Observem que nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais. À medida que o tempo aumenta, a quantidade de decilitros desperdiçados pela torneira também aumenta. Isso é um sinal de grandezas diretamente proporcionais. À medida que um aumenta, a outra grandeza também aumenta. Nesse sentido, a gente pode multiplicar em x desta forma. 30 vezes x é 30x. 300 vezes 4 é 1.200. O 30 multiplica por x, passa para o outro lado dividindo. 1.200 dividido por 30, podemos cortar esses dois zeros. 120 por 3 é 40 decilitros que foram desperdiçados em 5 horas. Gabarito letra A. Atividade número 2. Nessa atividade, nós temos aqui outra regra de 3. Fabiana, ela vende 600 peças e recebe R$ 500 de comissão. Se tivesse vendido 780 peças, receberia X reais de comissão. Então, observem, à medida que ela aumenta, setinha para cima, aumentar, setinha para cima, a quantidade de peças vendidas, ela aumenta o valor recebido em comissão. Grandezas diretamente proporcionais. GDP. Então, galera, partiu para o abraço. Multiplica em x dessa forma. 600 vezes x, 600x. 500 vezes 780, 390 mil. O 600 multiplica por x, passa para o outro lado dividindo. 390 mil dividido por 600 nos dá R$ 650 de comissão. Gabarito letra D. A atividade número 3 é uma atividade de grandezas inversamente proporcionais e quero que vocês prestem atenção ao seguinte. Um veículo percorre um percurso em 4 horas utilizando da velocidade de 50 km por hora. Se ele diminuir esse tempo para esse percurso, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade vai aumentar, ou seja, sinônimo de grandezas inversamente proporcionais. Galera, enquanto a velocidade aumenta, o tempo cai. E vice-versa, se o tempo cai, a velocidade tem que aumentar para esse mesmo percurso. Nessa situação, nós temos um G e P, grandezas inversamente proporcionais. Ah, professor, e como eu resolvo grandezas inversamente proporcionais numa regra de 3? Na regra de 3 anterior, quando era GDP, grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplicava em x. Agora, a gente multiplica na mesma linha. A gente multiplica x vezes 2 e 50 vezes 4. Acompanhe na animação com o professor.
x vezes 2 é 2x, 50 vezes 4 é 200. 2x é igual a 200, x é igual a 200 sobre 2, que nos dá 100 km por hora. Ou seja, se o tempo cai pela metade, a velocidade tem que dobrar. Parte 4 do vídeo. Nessa parte 4, a gente vai discutir aqui matemática financeira, um pouco de regra de 3 e juros simples. Nessa atividade número 1, temos aqui que a entrada de um valor de uma bicicleta foi de R$ 15.400, que corresponde a 25%. 15.400 é 25%. Quer saber quanto que custou o valor total da bicicleta? O valor total representa 100%, que corresponde a X reais. Então, observem, à medida que a gente aumenta a porcentagem, a gente aumenta também, galera, o valor aqui da bicicleta. O valor em reais. Grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica em x dessa forma. 25 vezes x é 25x. 15.400 vezes 100 é 1.540.000. Esse 25 multiplica por x, passa para o outro lado dividindo e a gente chega em R$ 61.600. Ou seja, o gabarito é a letra B. Atividade 2. Comprei um Fusca azul que custa R$ 31.500, mas um vendedor exige uma entrada de R$ 4.725. Qual é a taxa percentual exigida pelo vendedor? Nós podemos montar aqui uma regra de 3. 31.500 corresponde ao valor total do veículo, 100%. 4.725, que é o valor de entrada, corresponde a X, a um pedaço da porcentagem total do veículo. Como as grandezas são diretamente proporcionais, a gente multiplica em X, chegando nisso daqui, galera. 31.500 vezes X é 31.500x, 4.725 vezes 100 é 472.500. Esse cara aqui, 31.500, multiplica por X, passa para o outro lado dividindo, como eu mostro aqui na animação, e quando a gente faz a divisão do numerador pelo denominador, isso nos dá 15%. Essa é a taxa percentual. Galera, comentário aqui da última questão, que é sobre juros simples. Calcule o juros simples aplicado a um capital de R$ 50.000 durante 5 meses, a taxa de 2,5% ao mês. A fórmula que vocês têm que lembrar é essa daqui. JCit sobre 100. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Então, observe com o professor. No lugar do capital aqui, você coloca 50.000. No lugar da taxa, você coloca 2,5. No lugar do tempo, você coloca 5. E foi isso que eu fiz. Multipliquei todo mundo aqui no numerador e nos deu 625.000. E depois eu dividi por 100. E isso nos deu R$ 6.250 de juros, beleza? Lembrem-se, vocês devem colocar aqui no cantinho as informações que vocês têm do comando da questão: capital, taxa e tempo. E lembrando aqui, galera, que 2,5 aqui é por cento e é ao mês. Isso aqui deve estar na mesma unidade de medida de tempo do tempo, ou seja, do prazo, que está em 5 meses, beleza?